Turma do Propósito, boa noite, meu irmão. Que alegria poder estar aqui mais essa noite para poder trazer para você a palavra. Dia abençoado, dia de muito trabalho. Espero que o seu também tenha sido um dia abençoado, bem produtivo. Seja bem-vindo, você que está chegando agora ao nosso grupo. Nosso propósito é ler a Bíblia, um capítulo por dia. Hoje nós estamos em números 11, amanhã 12 e assim sucessivamente, sempre um capítulo apenas por dia. Orar todos os dias. Esse mês nós estamos orando especialmente pela família. E ore por aquilo que você acha que precisa ser apresentado diante do Senhor com urgência. Uma causa, um motivo pelo qual orar. Você sabe qual é, você sabe o que precisa ser colocado diante do Senhor. E vamos juntos tentar mudar. A gente sabe que a nossa natureza é pecaminosa, nós somos inclinados para o erro, para o mal. Mas precisamos lutar se queremos assim agradar a Deus. Então no capítulo 11 de Números, é um capítulo extremamente interessante, pessoal. Com diversas aplicações que podem ser feitas para as nossas vidas. E eu queria aplicar esse capítulo. Não é um capítulo pequeno, né? A gente percebe aí que é um capítulo que tem 35 versículos, não é também dos maiores, mas tem tantas aplicações para as nossas vidas. E a gente começa aí, né? Eu vou tentar trazer para você aqui de uma maneira positiva, ou seja, na ordem que aparece o capítulo, nós vamos ver que o povo começou a se auto-enganar. Vocês lembram bem, vocês estão acompanhando aí, que o povo saiu da escravidão do Egito. E em determinado momento o povo se cansou, porque Deus estava provendo para eles um maná no deserto. Então todo dia vinha um maná. A Bíblia, a NVI, ela traz uma definição do maná muito interessante, né? O maná, versículo 7 da Bíblia NVI, nova versão internacional, diz que o maná era como uma semente de coentro, ele tinha uma aparência de resina, tipo, sabe, uma vela, aquela aparência esbranquiçada. O povo saía colhendo o maná nas redondezas, moía no moinho, ou socava em um pilão, e depois cozinhava o maná em uma panela e fazia pães, e tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Era o sustento do Senhor, o maná, o pão que descia do céu, sem esforço nenhum, o povo todo dia tinha maná para comer. Só que o que acontece? O povo, mesmo tendo essa comida vinda do céu, saindo da escravidão, de um momento de tanta aflição que os levou a voltar-se para o Senhor, clamar ao Senhor. O Senhor ouviu a oração, enviou Moisés para libertá-los, agora estava sustentando durante esse período. Eles sabiam que o deserto era temporário, que o Senhor estava provendo todas as coisas, estava provendo água, fazendo água nascer da rocha, transformando água amarga em doce, provendo também maná para eles, pão, cereal, sem que eles plantassem. Vamos lembrar que eles estavam no deserto, então eles estavam recebendo o pão do céu, que é o maná. E mesmo diante do milagre, eles se auto-enganaram, porque eles começaram a queixar-se das dificuldades aos ouvidos do Senhor. Ou seja, eles foram orar a Deus e reclamando. Deixa eu dizer para você uma coisa, se tem algo que Deus detesta, é ingratidão, reclamação. Você conhece alguém que só reclama? Você conhece alguém que, até quando tudo está bom, ela tende a encontrar um defeito? Geralmente essas pessoas são azedas. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. São pessoas que não são agradáveis, são pessoas que acabam estragando o ambiente inteiro, seja de trabalho, seja familiar, porque são pessoas rixosas, pessoas dispostas à confusão e são plenamente insatisfeitas. Não há quem possa satisfazê-las, nem Deus. E aqui elas reclamaram ao Senhor. E quando o Senhor ouviu aquilo, a ira dele se acendeu e fogo da parte do Senhor queimou e consumiu as extremidades do acampamento. Vamos lembrar que o acampamento tinha a parte central, que era o tabernáculo, que representava a presença de Deus, em volta os levitas, depois as tribos acampadas ao redor. Por que queimou as extremidades, pessoal? Eu sou professor hoje, né? Voltei a dar aula ano passado, mas eu fui professor por muito tempo e fui aluno também. E a gente sabe que os alunos mais interessados costumam ficar mais próximos para aprender melhor, sentar na frente. E costumam os alunos menos interessados ficarem no fundo para poder fazer o que querem, não o que o professor deseja. Eu acho que é por isso que foi nas extremidades do arraial. Esse pessoal sabia que mais longe do tabernáculo seria mais fácil para poder reclamar. Porque tem gente que faz isso a missão da sua vida. A missão da sua vida não é ter gratidão. Lembrando que gratidão é um elemento essencial, segundo a Bíblia, para sermos cheios do Espírito Santo. Se eu não tiver gratidão no meu coração, eu nunca vou me encher do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então, quem não agradece, quem não sabe ter contentamento, jamais vai ser cheio do Espírito Santo. E diz aqui que as extremidades então queimaram. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Porque o negócio foi pegando. E Moisés orou ao Senhor e o fogo apagou. E aí vem o povo envergonhado, porque tinha reclamado. Aquele lugar ficou sendo chamado de Taberá, que quer dizer lugar em que se queima. Porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Você acha que acabou aí? Não, irmãos. O povo, mesmo diante daquela lição, diz o versículo 4, que um bando de desocupados que havia no meio deles. Quem são esses bandos? Algumas versões vão trazer a palavra córdia. Esse bando aqui são as pessoas que foram com os israelitas. Quando eles estavam saindo do Egito, alguns egípcios e pessoas de outra nação os acompanharam. E aqui diz que encheu-se de gula por outro tipo de comida. A versão NVI diz que eles encheu-se de gula por outra comida. Deu aquela vontade de comer uma comida específica. Você já teve aquela vontade assim, de comer algo específico? Um lanche, um hambúrguer, uma pizza, uma picanha? Então, meu querido irmão,
Vem aquela vontade específica e eles ficaram enlouquecidos por aquilo. E aí começaram a influenciar os israelitas. E os israelitas, a gente consegue fazer essa distinção, porque o versículo 4 diz que também os israelitas, então o bando que estava ali não era israelita, também os israelitas voltaram a chorar e disseram: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também os pepinos, das melancias, dos alhos, das cebolas, dos alhos. Até de cebola o pessoal estava aqui com saudade reclamando. Reclamar, irmãos, é um exercício viciante, nocivo, mas viciante. Se você quiser reclamar, você vai sempre encontrar motivo. Você vai reclamar até por aquilo que não é tão bom assim, até da cebola, de detalhes tão pequenos. A pessoa que é tendenciosa a reclamar e ser ingrata é assim mesmo. E agora olha o vitimismo deles. Agora a nossa garganta está seca, nunca vemos nada a não ser esse maná. Desprezaram a mão de Deus. Aí veio a descrição que eu falei sobre o maná. E o maná acontecia assim, versículo 9, quando o orvalho caía sobre o acampamento de noite, também caiu o maná. Presta atenção, pessoal. Olha como ingratidão é algo que contamina. Se você é uma pessoa alegre, com contentamento, você vai influenciar outras. Mas uma pessoa ingrata, ela destrói ambientes. Aquilo se torna um câncer, uma lepra, se espalha. Versículo 10 diz que Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Não estava mais na extremidade de Israel, estava em toda parte, se queixando, cada um à entrada da sua tenda, reclamando. A ira do Senhor se acendeu. Aí o Senhor ficou irado, deve ter falado com Moisés, eu imagino: Moisés, esse povo reclama contra mim. E Moisés ficou irritado com Deus. E ele perguntou ao Senhor: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Versículo número 11. O Senhor não gosta de mim, não? Estou trazendo aqui a versão segundo ele, tá? A versão NVI é uma versão fácil, mas estou dizendo mais ou menos o que Moisés disse, estou parafraseando. Ele disse: o Senhor não gosta de mim, não, Senhor? Preciso colocar esse povo sobre o meu cuidado, esse fardo todo sobre meus ombros. Por acaso fui eu que dei à luz esse povo? Foi eu que concebi? Por que o Senhor me pede para carregar nos braços, como alguém que carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Esse povo está querendo carne. Onde eu vou conseguir carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Senhor, eu não posso carregar esse povo sozinho, é um fardo pesado demais para mim. Se é assim que o Senhor vai me tratar, me mata. Agora mesmo. Se o Senhor é grato de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Gente, o reclamar é tão contagioso que até Moisés entrou na onda e começou a reclamar com Deus. Porque reclamação vai gerar isso, vai gerar caos. Irmãos, é uma das coisas mais difíceis do ministério, é você lidar com uma pessoa que não tem contentamento. Uma das coisas mais difíceis. Uma pessoa que não tem contentamento, ela não sara da depressão, porque ela sempre acha que no passado tem algo melhor e ficou lá atrás, e ela vive tentando voltar no tempo para buscar o que ela não sabe bem o que é, mas não consegue voltar no tempo. Quem é descontente, não tem contentamento, é ingrato, reclama, não consegue vencer a ansiedade. Por quê? Porque está sempre preocupado com o dia de amanhã. Está sempre preocupado que a situação não vai mudar, que nada vai dar certo, é pessimista, reclama. Então, meu querido irmão, isso é altamente destrutivo para as pessoas que estão ao redor. Como eu falei, pessoas assim estragam ambientes, estragam famílias, estragam a comunhão na igreja, estragam o ambiente acadêmico. Conviver com a gente assim é muito difícil, porque você não tem como agradá-los, eles nunca vão ser contentes, nem Deus consegue trazer contentamento a uma pessoa que se põe, que se preste e que gasta a sua vida aí a reclamar. Vamos lembrar que o povo estava vivendo sobrenatural. Coluna de fogo à noite, nuvem de dia, brilho do Senhor ali no meio do tabernáculo à noite. O povo vendo tudo isso, maná caindo do céu, ainda teve coragem de reclamar contra Deus. Aí, olha o que o Senhor disse a Moisés, versículo 16. Moisés, eu sei que você está cansado, traga-me 70 autoridades, que são líderes oficiais, leve a tenda do encontro para que estejam com você. Eu vou descer e vou falar com você, vou tirar do espírito que está sobre você, porém neles, e eles carregarão o fardo do povo com você. Assim você não carregará sozinho. Queridos, como eu falei, o ministério às vezes é difícil, é solitário. Eu tenho pedido ao Senhor da Seara que mande mais pessoas para trabalhar, que a gente precisa repartir esse fardo. Não é fácil. E aqui diz que quem é de Deus tem que estar junto. Vamos lembrar que o número 7 representa aquilo que é de Deus. E o número 70 aqui é 10 vezes 7. 10 representa um número, não representa um número pleno, mas representa um número poderoso, um número significativo. Então, ou seja, havia ali 70 homens que poderiam estar trabalhando com Moisés dividindo esse fardo, mas ainda não estavam, porque não tinha o Espírito de Deus. Agora o Espírito de Deus vem sobre os líderes que dividiriam a carga com Moisés, e eles começam a profetizar. Versículo 18, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Aí o Senhor disse, agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês vão comer. Mas vocês não vão comer carne um dia não, nem 2 dias, nem 5 ou 10 ou 20, mas vocês vão comer um mês inteiro. Olha o que o Senhor diz, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês não aguentem mais comer carne, seus gulosos, vocês tenham nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, foram até quem tirou vocês, fez o favor de tirar vocês do Egito, dizendo assim, por que saímos do Egito? Isso me fez lembrar, certa vez,
ajudando uma família que precisava. Uma determinada pessoa, não aconteceu aqui nessa cidade, tá? Mas uma determinada pessoa recebeu ali uma cesta muito boa, uma cesta de alimentação. No outro dia ela foi até a outra pessoa para reclamar que o arroz não era de primeira qualidade, conforme ela costumava comer, por isso ela iria devolver o arroz. E aparentemente era uma pessoa que precisava muito. Então, meu querido irmão, é mais ou menos isso que o povo fez. Claro, né? O exemplo que eu dei é muito pobre diante do que o Senhor fez. O Senhor libertou o povo com a mão poderosa do Egito. Eles estão indo agora, um povo que não tinha terra, agora está indo para uma terra que emana leite e mel. E está comendo maná provisoriamente, porque eles iam para uma terra riquíssima. E eles foram até o Senhor e dizer: Senhor, nós estamos com saudade dos peixes, da cebola, dos alhos, nossa boca tá, a nossa alma está seca. Vamos lembrar aqui a oração deles, olha. Eles disseram: agora, porém, nossa garganta está seca. Nunca vemos nada senão esse maná. Desprezaram o Senhor. Então o Senhor diz: olha, por que vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, disse: aqui estou e no meio de 600 mil homens, Senhor. Em pé, dizes, darei carne para comerem durante o mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos do mundo fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Gente, como reclamar contagia até Moisés. Até Moisés, e o Senhor respondeu a Moisés com firmeza: vai, Moisés, acaso o poder do Senhor está limitado? Em outra versão diz: acaso encurtou-se a mão do Senhor? Agora você verá se eu cumprirei ou não a minha palavra dita a você. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito, reuniu 70 homens entre as autoridades. Diz o texto que o Espírito foi tirado de Moisés, foi sobre esses homens e eles profetizaram. Havia 2 deles que não levaram em consideração o que Moisés havia dito, eles tinham que estar ali na tenda da congregação, preferiram faltar, eram Eldade e Medade. Esses homens receberam o Espírito onde estavam e começaram a profetizar. Josué achou aquilo um absurdo. Alguém veio e falou: olha, Eldade e Medade estão profetizando. Aí Josué disse para Moisés: Moisés, proíba-os, eles não cumpriram o que deviam cumprir. Moisés disse: olha, Josué, você está com ciúme por minha causa. Você está com ciúme porque esses camaradas aí me rejeitaram, não vieram aqui na reunião que nós convocamos, fizeram pouco caso. Você está com ciúme por minha causa. Quem dera todo o povo fosse profeta e que o Senhor pusesse o meu Espírito sobre ele. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. E o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que, vindo um vento, partiu do Senhor e trouxe cordonizes do mar e fez cair por todo o acampamento a uma altura de 2 côvados. Então veio do mar ali aquelas aves pequenas, cordonizes. Vou colocar uma foto aqui que provavelmente é esse tipo de animal, uma cordoniz do deserto. Essa cordoniz, ela encheu o espaço com cerca de 2 côvados, né? 45 centímetros da nossa medida, 90 centímetros de altura, espalhada em todas as direções em um raio de um dia de caminhada, que era cerca de 30 quilômetros. 30 quilômetros de cordonizes, numa altura de 90 centímetros. Ou seja, eles queriam carne, Deus mandou uma piscina de cordonizes para eles. Diz o texto, preste atenção na gula desse povo, que durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o medo deles de ficar sem carne, a necessidade que eles tinham de se autoprover ali, eles passaram colhendo e pegando esses animais. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Você sabe o que representa 10 barris? Diz que nenhum deles recolheu, a mesma palavra barris aqui é homens. Ninguém recolheu menos de homens, que quer dizer, de 10 homens, que quer dizer 1,6 toneladas. Você sabe o que é isso, pessoal? Quem consegue comer 1 tonelada e 600 quilos de codornas? Que desperdício, que gula. Então, eles decidiram fazer charque de codorna. Estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mataram aqueles passarinhos todos, começaram a tentar fazer ali aquela carne seca, aquele charque que iria durar mais tempo. Enquanto a carne ainda estava nos dentes, eles começaram a comer aquela carne. Se acendeu a ira do Senhor contra aquele povo e feriu aquele povo com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado Cribote Rabá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula de outro tipo de comida. De Cribote Rabá o povo partiu. Então, meu querido irmão, o que acontece aqui? O que acontece é que o povo, por reclamar, vamos para a aplicação, o povo, por reclamar, acabou despertando a ira do Senhor. Tinha razões para reclamar? Não. O povo tinha tudo. Vamos lembrar que todos os símbolos aqui do deserto, eles representam a Cristo. A água que brota da rocha, a água que se torna doce através do madeiro que é jogado ali naquelas águas amargas, o pão que desce do céu, a coluna que protege de dia, a coluna de fogo à noite, tudo aponta para Jesus. Mas eles tiveram gula por outra comida. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos o pão que vem do céu, que é Jesus. Isso tinha que ser suficiente para a nossa vida e para a nossa alma, e o é. Mas como nós somos inclinados para o pecado, nós começamos a ter o desejo no nosso íntimo, nós ficamos com fome de outra comida, que não é a comida que o Senhor nos dá, de outra comida que nós não devíamos desejar. Mas nós começamos a inclinar, e nós vemos o comportamento daqueles que não conhecem o Senhor, igualzinho aconteceu aqui no texto, aquele povo reclamando, dos peixes que comiam de graça, lá no Egito que nós éramos felizes. Que mentira, que mentira.
Lá eles sofriam, o Senhor atendeu a oração deles, mas eles começam com alto engano, eterna insatisfação tal que gera a ira do Senhor, a ponto de Moisés ficar irado com o Senhor, porque o Senhor havia dado a ele um povo muito ingrato, muito difícil para trabalhar. E Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for me ajudar, eu estou fora, me mata, acaba com isso logo, me mata. Como é que eu vou dar carne para esse povo? Esse povo não tem jeito. Então o Senhor diz para Moisés o seguinte: olha, eu vou dividir a carga está pesada com você, chama 70 homens, é dividido ali, e aqui eu faço uma aplicação que é a seguinte: se você é de Deus, meu querido irmão, se aproxime com aquele que está trabalhando. Se você tem o Espírito de Deus, os 70 ali, 10 vezes 7, todo homem que tem o Espírito de Deus deve estar junto no serviço ao Senhor. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Se você tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, você tem sido negligente. Meu querido irmão, você tem sido alguém que, ao invés de trabalhar, você tem dado trabalho. Você tem que trabalhar, se juntar com quem está trabalhando, com quem está servindo e produzir frutos. Porque se você não trabalha, você dá trabalho. E se você não trabalha, meu irmão, eu tenho certeza que você tem sentido um vazio. Porque a nossa vida só tem sentido quando nós produzimos frutos. Quando nós fazemos a diferença. Porque quando a gente faz a diferença na vida de alguém, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus deseja de nós, que é produzir frutos, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Nós começamos a ver um sentido para a vida e aquilo nos traz contentamento. Agora, quando nós somos egoístas, não produzimos o fruto que deveríamos produzir, o nosso egoísmo nos leva a voltarmos para nós mesmos. E quando voltamos para nós mesmos, começamos a sentir fome de outras comidas. Nós queremos que a nossa alma se regale com outras coisas, busque outras coisas para a sua satisfação. Nós começamos a pensar em alternativas para a nossa satisfação que não vem de Deus. Nós começamos a desprezar o maná, que é Jesus, e querer comer das comidas do mundo. Alto engano. Achando que é longe da casa do Pai, é longe do Pai. É lá no Egito que tem comida de verdade. Na casa do Pai só tem maná. E aí eu quero fazer uma aplicação dizendo: cuidado com o que a sua alma deseja. Tem um salmo, meu querido irmão, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Salmo de número 78 vai comentar sobre isso, dizendo assim, a partir do versículo de número 20. Pode ele dar-nos pão também? Perguntaram, né? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se o fogo contra Jacó e também se levantou de seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los. E lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do ocidente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles, preste atenção, carne como poeira, vamos lembrar, 30 quilômetros, 90 centímetros de altura, um verdadeiro mar de codornas, né, de pequenos pássaros. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca alimento, quando elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez com que seus dias se passem como sopro. Então preste atenção, meu querido irmão. Diz o texto, olha, que o Senhor fez o que queriam, mas deu-lhes o que queriam, que desejavam, mas fez com que lhes secasse a alma. Lembra que eles falaram que a boca deles estava seca, a alma que estava seca. O Senhor deu-lhes o que desejavam, fartaram-se a valer, mas isso foi contra eles. Então, meu irmão, eu quero dizer isso para você: cuidado com o que você deseja, desesperadamente. Porque o Senhor vai te falar: não, Ele é seu Pai. Você vai dizer: Pai, eu quero isso, eu quero muito. Coloca diante do Senhor a sua ansiedade. Se você falar com Ele, não tem problema não. Agora, quando você não é grato, você começa a reclamar. Deus, o Senhor é injusto, o Senhor não faz nada por mim. E você começa a reclamar. E coloca diante do Senhor algo que o Senhor já te respondeu que não. E você começa a desejar aquilo que é contra você. Quando você começa a ter fome de outra comida, sem ser o pão do céu que é Jesus, você começa a pedir por isso. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai permitir que você coma, mas vai ser contra você mesmo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o filho pródigo. A casa do pai, aquela comida ali já estava enjoativa. E ele partiu, e aquilo foi contra ele. Até que ele descobriu que a comida que o mundo dá é lavagem. E ele teve vontade de comer o pão simples que tinha na casa do pai. Porque ele falou: o menor lá na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Então, meu querido irmão, cuidado com o que você deseja, porque isso pode ser contra você. E se você vê alguém que está buscando fazer a vontade de Deus, por favor, meu querido irmão, por favor, junte-se a essa pessoa. Façam juntos a obra do Senhor. Ajude ela a levar o fardo, porque não é fácil. Uma pessoa sozinho pode fazer alguma coisa, mas se tiver a união, meu irmão, do povo de Deus, a gente pode muito mais. A gente experimenta isso todo dia na nossa comunhão. Quando a gente precisa ajudar alguém, a gente vai ver isso aí nesses dias, quando vamos ajudar lá as pessoas do Rio Grande do Sul, que estão flageladas. Se fosse para mim ajudar sozinho ou você, não poderíamos muito pouco. Agora juntos nós podemos muito mais.
Nós podemos muito mais. A seara é grande, o serviço é muito, os trabalhadores são poucos, e as pessoas que nós temos para servir são imensamente, infinitamente, fortemente insatisfeitas. Ajude quem está trabalhando. Divida esse fardo com ele. Deus vai te abençoar ricamente. Então cuidado com o que você deseja, meu irmão. Seja grato por aquilo que você tem e pode ter certeza que o Senhor vai também dar satisfação à sua alma. Cuidado para não desejar outra comida. Seja satisfeito com o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Um grande beijo e até amanhã.